Eu entendo que ninguém, em sã consciência, é a favor do aborto. Mas agora eu lhe digo outra coisa. Ainda que fosse uma mulher que morresse em consequência de aborto mal feito, ela teria minha solidariedade. E eu cobraria de autoridades o respeito pela lei para que não morresse a mulher nem o filho dela. Porque o aborto no Brasil não está legalizado. E se acontece 1 milhão de abortos no Brasil, clandestinamente, ou nem tão clandestinamente, alguém está falhando com seu dever. Alguém está falhando com seu dever de impedir 1.200.000 mortes por ano. É muita gente. 200 mil. 1 milhão de abortos. O aborto não é morte de gente? É isso mesmo. Então, 1.200.000 mortes por ano por incúria, por não atender, a não cuidar da saúde da mulher. É reverendo da Catedral Anglicana de São Paulo e é também um dos entrevistadores hoje do programa Roda Viva. A gente vai ter o Dom Odilo Scherer no centro do Roda Viva, Igreja Católica. O senhor é da Igreja Anglicana. E o tema da campanha da Fraternidade desse ano é a saúde. Mas tem uma posição que vocês divergem bastante da Igreja Católica, uma delas, que é com relação ao aborto. Para vocês, é um problema de saúde pública? É um problema de saúde pública. Nós temos no Brasil mais de 1 milhão de abortos e mais de 200 mil pessoas que morrem fazendo abortos clandestinos. A gente não pode tapar o sol com a peneira e a gente não pode emparedar as mulheres. A igreja é muito machista. Ela não pode fazer com que, por exemplo, a nossa presidente, a nossa ministra, que são mulheres que conhecem a situação, possa permitir que o Congresso discuta a situação e a gente chegue a uma conclusão saudável para as pessoas. A igreja, ela tem que ajudar, ela tem que colaborar, ela não tem que aprisionar as pessoas ou fingir que isso não existe ou que não está acontecendo. Então, eu gostaria de... Dom Odilo. Pois não. O senhor disse que a fuga dos católicos, não só na igreja romana, como também é um fenômeno na igreja anglicana na Europa. Nós não vamos aqui dizermos que somos diferentes. Mas eu gostaria de fazer uma colocação em termos de Brasil para o senhor, porque eu entendo que algumas pessoas não fugiram da igreja. Elas foram colocadas para fora da igreja por não terem o direito de expressar o seu pensamento. Por exemplo, nós temos 1 milhão de abortos clandestinos nesse país, com 200 mil pessoas morrendo, pessoas miseráveis, aquelas a quem nosso Senhor Jesus Cristo pediu que nós dessemos a prioridade. Eu entendo que ninguém, em sã consciência, é a favor do aborto. Então nós temos pela primeira vez uma mulher na presidência do país. Uma mulher que entende problema de mulher. Porque nós, enquanto igreja, somos muito machistas. Nós sempre pensamos do nosso jeito e na nossa maneira enquanto homens. O Congresso Nacional é machista, é minoria de mulheres. A presidente escolhe Eleonora, da pasta da Secretaria de Políticas, para discutir essa questão. E a igreja vem e não quer nem discutir, já parte a priori dizendo, não tem discussão, está errado, é pecado, e os evangélicos, dos quais o senhor disse agora, que utiliza de métodos dos quais o senhor não concorda, diz aqui a Folha de São Paulo, que o padre Marcelo Rossi disse que se une aos evangélicos para, se possível, até derrubar a ministra e quem mais pensar dessa forma. Eu vejo o seguinte, essa é uma questão de descriminalizar, da igreja ter amor, da igreja poder compreender que nos hospitais
chegam mulheres, chegam crianças, Sim, como me disseram os médicos, com agulhas de tricô dentro do útero. Mas qual que é a tomando pergunta? veneno. A Eu pergunta poderia, é essa. talvez, também ter a Por palavra que nessa que a- roda viva por- aqui, porque eu acho que estou sendo aqui Eu quero saber por que a igreja, por que a igreja digamos não assim, abre... de interpelação sem ter a possibilidade de Não, dizer a minha palavra. eu quero dizer para o senhor isso. Por que que nós, igreja, e a igreja de Roma, a sua igreja, o senhor está na maior igreja do Brasil, vamos dialogar e não vamos a priori fechar a questão numa situação que o senhor tem conhecimento, que o senhor sabe, e eu queria saber qual é a sua posição Sobre o quê? sobre a questão da descriminalização do aborto. A posição da igreja nós já sabemos, mas que ela não faça pressão para que o país não possa discutir essa questão de 1 milhão de mortes e de 200 mil mortes e 1 milhão de abortos clandestinos. Tá, então, se me permite a gente palavra, discute- eu também quero responder, primeiramente questionando totalmente esses números. Em que base se afirma que nós Datafolha. temos 1 milhão de abortos por ano? Datafolha, mas então, ONU, em que base? Especialistas da ONU. Especialistas da ONU receberam informações do Brasil. Com que base? Aí nós temos que Se perguntar são 1 milhão para a de ministra abortos, Eleonora. Se são É 1 com a milhão de ministra. abortos, significa que não são clandestinos, são dados conhecidos. Então não são clandestinos. Não, estão dizendo aqui de clandestinos. Não. Conhecido não tem porque o aborto no Esses Brasil... números são ele só é- fantasiosos. Vamos ouvir o Dom Odilo. Esses números são fantasiosos. 200 mil mulheres morrendo por ano em consequência de abortos clandestinos ou abortos mal feitos. Isso. Mas já pensou, reverendo, o que significa isso? Se cada ano morrem 200 mil mulheres em consequência Do de aborto. abortos mal feitos, então as mulheres estão morrendo ao nosso redor, se nos darmos conta. Esses são números jogados assim para conseguir um efeito, sem dúvida. Ponho em dúvida absolutamente a credibilidade desses números. Mas agora lhe digo outra coisa. Ainda que fosse uma mulher que morresse em consequência de aborto mal feito, ela teria minha solidariedade. E eu cobraria de autoridades o respeito pela lei para que não morresse a mulher nem o filho dela. Porque o aborto no Brasil não está legalizado. E se acontece 1 milhão de abortos no Brasil, clandestinamente, ou nem tão clandestinamente, alguém está falhando com o seu dever. Alguém está falhando com o seu dever de impedir 1.200.000 mortes por ano. É muita Não, gente. 200 mil. 1 milhão de abortos. O aborto não é morte de gente? É isso mesmo. Então, 1.200.000 mortes por ano por incúria, por não atender, a não cuidar da saúde da mulher, de não acompanhar adequadamente o processo da gestação para que ela possa Então aí dar que à luz entra o em papel da segurança. igreja, da gente ajudar a discutir a questão. E a Então. gente não fechar a questão. Não está fechado, mas comecemos com números realistas, porque esses Qual é o números número são para realista que o senhor impactar acha? de uma forma opressiva qualquer opinião em contrário. Não pode. Isso temos que partir de uma discussão que tenha base na verdade. É a ministra Eleonora Menigucci, da Secretaria de Políticas. Pois é, não importa quem afirme, este número precisa ser afirmado E em essa base questão a de a dados de igreja... realidade. Tá. Mas E a verdade